Fala galera, beleza? Tranquilidade com vocês? Então, na nossa aula de hoje, a gente vai estudar os solos, né, que é parte aí da geografia física. Como a gente já estudou relevo, né, geologia, a parte mais de geologia, a gente vai adentrar nessa parte que dentro da geografia a gente chama de pedologia, beleza? Mas os solos, né, ele tem uma importância fundamental aí, tanto para manutenção da vida no planeta, né, como para as atividades humanas, beleza? Então, assim, na nossa aula de hoje a gente vai, né, destrinchar um pouquinho sobre a formação do solo, tá? A gente vai seguir falando sobre os fatores de formação do solo e conservação do solo, e por fim a gente vai estudar um pouquinho, né, o processo de degradação do solo, principalmente a partir das atividades humanas, tá? Existem alguns processos que são naturais, obviamente, porém alguns processos são intensificados aí pelas atividades humanas, beleza? Então, pessoal, existem vários conceitos, né, sobre solo, tranquilo? Só que a gente vai se firmar em um, né? A agronomia traz um conceito, a ecologia traz outro conceito, a mineração traz outro conceito, mas para a geografia, o que significa solo, né? Existe uma cadeira, como eu falei anteriormente, chamada pedologia, dentro da geografia, né? Uma cadeira acadêmica, né, que diz o seguinte, né, que o solo ele é a parte natural e integrada da paisagem que dá suporte às plantas que nele se desenvolvem. Tranquilo? Pessoal, o solo ele é formado num processo contínuo, né, de desagregação física e decomposição química das rochas, né, pela ação do intemperismo físico e químico, como a gente já viu nas outras aulas, né. Por exemplo, em regiões tropicais úmidas, né, demora mais ou menos 100 anos para formar uma camada de 1 centímetro de solo. Tranquilo? O nome desse processo de origem do solo se chama pedogênese. Galera, o solo ele vai se organizar em camadas, né, com características bem diferentes. Essas camadas são denominadas horizontes. Tranquilo? E essas camadas, né, elas mostram um perfil de solo desenvolvido, tranquilo? Então, assim, nessa imagem você consegue observar, né, essas camadas, beleza? Os horizontes, né, que são essas faixas, né, do solo, né, elas são identificadas por letras. Os horizontes O, A, E e B são os mais importantes para a agricultura, porque tem muita fertilidade, né? E tem mais equilíbrio, né, em relação aos nutrientes, como por exemplo o potássio, o nitrogênio, o sódio, o ferro, magnésio. Então, assim, quanto maior é a concentração, por exemplo, desses nutrientes que eu citei para vocês, né, que são também elementos químicos, né, maior vai ser a fertilidade desse solo, tranquilo? E aí vai ter uma maior potencialidade na produção agrícola. Esses horizontes eles são importantes para quê? Principalmente para o ecossistema, né? E aí para as atividades agrícolas que podem vir, tranquilo? Então, óbvio que a camada orgânica é fundamental, né? Por exemplo, você tem ali nos primeiros horizontes, né, no horizonte O, né, você tem atividade microbiótica, você tem minhocas, formigas, enfim, né? Isso também vai ajudar bastante aí na fertilidade do solo, tranquilo? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nesses horizontes. O horizonte O, né, é o horizonte com predominância de restos orgânicos. O horizonte A, né, é o horizonte mineral escurecido pela acumulação de matéria orgânica. O horizonte E, né, é o horizonte de cores claras, de onde as argilas e outras partículas finas foram lixiviadas, ou seja, foram lavadas, né, pelas águas perculantes. O horizonte B é o horizonte de acumulação de materiais provenientes dos horizontes superiores, nomeadas argilas. Pode apresentar cores avermelhadas devido à presença de óxidos e hidróxidos de ferro. O horizonte C ele é constituído por material não consolidado. E o horizonte R, né, que é o mais profundo aqui, é a rocha consolidada, beleza? Galera, e quais são os fatores determinantes, né, para a origem e a evolução dos solos? São esses daí, ó: rocha matriz, o clima, o relevo, os organismos e o tempo cronológico, beleza?
Então, o que seria a rocha matriz, né? É justamente, né, cada tipo de rocha, né, exposta ao intemperismo dá uma origem de solo diferente. Então, assim, você tem um tipo de rocha, né, aquela rocha ali vai sofrer o intemperismo, aquele desgaste natural, tranquilo? E isso, de fato, né, vai gerar, né, um tipo de solo relacionado àquele tipo de rocha, tranquilo? Então, dependendo da sua constituição mineralógica, né, no caso dessa rocha matriz, né, vai definir o que? Vai definir se o solo vai ser fértil ou não, beleza? Em relação ao clima, galera, o que a gente pode falar como fator de formação dos solos, né? Quanto mais quente, né, e mais úmido for o clima, mais rápida será o que? A decomposição das rochas, né? Porque é um processo mais acelerado. Então, climas mais quentes, né, climas mais tropicais, né, vão ter o que? Solos mais profundos, se a gente comparar com climas mais frios, né, mais temperados, ou, por exemplo, com climas áridos. Então, assim, um clima quente e úmido, né, tende a acelerar aí o processo de decomposição dessa rocha, né, e gerar solos mais profundos, beleza? Então, a combinação de clima quente e úmido vai gerar solos mais profundos, né? Se o clima ele for mais frio e seco, a tendência é a gente ter um solo mais raso, beleza? E o relevo, galera, como é que o relevo ele pode contribuir aí para a formação dos solos, né? A forma do relevo vai influenciar bastante, porque, por exemplo, quando está chovendo, né, existem algumas áreas, por exemplo, de encosta, né, que vão receber mais chuva e outras menos. Então, a direção, né, desse escoamento vai influenciar também na formação desse solo, tranquilo? Então, uma área do relevo, né, pode estar recebendo mais energia solar, a outra área pode estar sendo mais sombreada. Então, o relevo, de certa forma, ele vai direcionar aí de forma desigual, né, a distribuição da água da chuva, da luz, do calor, né, além também, né, da questão da erosão, né, relevos mais inclinados, né, você tende, dependendo obviamente do tipo de solo, né, mas você tende a ter, né, maior processo erosivo, beleza? Pessoal, e sobre os organismos, o que a gente pode falar? Que organismos são esses? Basicamente, a gente está falando, né, de micro-organismos, como bactérias, fungos, enfim, né, que são naturalmente decompositores, né, os vegetais e os animais, né. De uma maneira, né, harmônica, a gente pode falar o seguinte, né, que os organismos são agentes de conservação do solo, beleza? Só que se a gente considerar o ser humano aí também como um organismo vivo, né, ele é responsável também por degradar, né, o solo, né? Então o ser humano aí tem um papel negativo, que ele de certa forma ele pode ali, ó, dar uma quebrada naquela harmonia, né, da natureza. Porém o homem, né, com a sua inteligência, com o avanço das suas técnicas, ele também pode criar sistemas de conservação do solo. Aí vai depender, né, de como que o homem ele vai estar usando o solo, né, de uma maneira, né, positiva ou de uma maneira predatória, tranquilo? Outra característica importante também, galera, é em relação ao tempo, né, o tempo cronológico, não é o tempo meteorológico. Agora a gente está falando do tempo cronológico, beleza? O tempo cronológico ele vai, né, direcionar no seguinte sentido, né? Os solos jovens, né, quanto mais jovem o solo, né, mais raso ele vai ser, tranquilo? Porque o processo de intemperismo ali é menor, né? Então, obviamente, né, o solo ele vai ser mais raso. Então, quanto mais antigo aquele solo, né, mais profundo também ele vai ser, beleza? Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a conservação do solo, tranquilo? Anualmente, galera, a gente perde milhares de toneladas de solos agricultáveis, né? E isso é um grave problema ambiental, né? Por exemplo, vamos trazer para o nosso lado aqui do clima tropical. A principal causa da erosão, né, é a retirada da vegetação original. A gente tem um exemplo clássico aqui, a Mata Atlântica, né, galera? O nosso Vale do Paraíba, por exemplo, né, ele teve a paisagem natural totalmente alterada. Uma vez que no passado a gente tinha o predomínio da floresta, né, da floresta tropical, né, a Mata Atlântica, né, e pelo processo de ocupação territorial aqui da nossa região, a gente teve a retirada dessa vegetação original, né, para cultivos agrícolas, como o café, por exemplo, né, que predominou aí durante o final do século XIX e início do século XX, né,
e posteriormente pastagens, né, o crescimento das cidades. Então tudo isso aí vai degradar o solo, tranquilo? E vamos para o conceito de erosão agora. O que seria erosão, né? Para a geologia, né, e para a geografia, né, o que é erosão? É a realização de um conjunto de ações que modelam a paisagem, tranquilo? Esse fenômeno é um fenômeno natural, né? Porém, ele é intensificado pela ação humana. Então, galera, a ação humana, né, sobre a natureza pode comprometer o equilíbrio ambiental. Pessoal, quando ocorre a fragmentação da rocha, né, que sofreu intemperismo, né, esses fragmentos eles são transportados pela água que escorre na superfície. O nome disso é escoamento superficial. No Brasil, o escoamento superficial da água ele é o principal agente erosivo. Lembra daquele esquema lá dos horizontes? Então, os horizontes O e A são os primeiros a serem desgastados, né? E a erosão, obviamente, né, vai prejudicar o ecossistema e a fertilidade natural do solo. Então a gente observa aqui que na nossa região, né, esses morros que eu costumo dizer que eles estão todos calvos e carecas, né, porque a vegetação foi toda praticamente destruída, né, a gente observa que a fertilidade é muito baixa. Né, a gente tem muita ação da chuva, principalmente no verão, que vai lavando o nutriente ao longo aí das décadas, séculos, né, e obviamente que aquele solo ele vai ficando cada vez mais pobre. É por isso que a gente não tem muito cultivo agrícola, né? Na verdade, esses morros têm predomínio de pasto, basicamente para pecuária leiteira, né? Então, galera, a vegetação, né, ela vai diminuir o impacto da água da chuva e reduzir a velocidade do escoamento, né? E as raízes vão formar um emaranhado que ajuda na sustentação do material sólido. Nessas duas imagens, né, comparativas, a gente consegue observar, né, uma região florestada e uma região desflorestada. Obviamente que o impacto, né, da chuva em área sem floresta vai ser muito maior. Então existe uma tendência, né, para esse processo erosivo, porque a folha, né, as folhas das árvores aí vão de certa forma funcionar como um escudo, né, para esse impacto da água da chuva. Então, né, a floresta ela protege o solo, além das raízes estarem aí, né, dando sustentação, né, para essa camada do solo, tranquilo? Então vocês conseguem ver o esquema aqui, né, mostrando que em áreas de floresta, né, as águas do rio tendem a ser mais limpas, entre aspas, né, com menos sedimentos, né, que são esses detritos, né, que teoricamente estariam caindo diretamente no rio, né. Porém, aqui em área sem floresta, a gente consegue observar que o escudo não existe. Então, todo esse sedimento ele vai ser transportado dessa área mais alta em direção às áreas mais baixas e a água aí vai ficar, né, com a coloração mais barrenta, né. É o que acontece aqui na nossa região. Se a gente observar no período do verão, a gente vai ver que o Rio Paraíba do Sul, né, ele tem uma coloração bem amarronzada, né, bem barrenta, por conta do nosso relevo aqui está sem cobertura vegetal. Então todo esse sedimento ele é lavado, né, literalmente lavado durante o período das chuvas, né, e esse sedimento ele é transportado aí para as áreas de vale, né, sendo o responsável por essa coloração aí mais barrenta dos rios, beleza? Obviamente, galera, que existem técnicas aí para conservação do solo, né, a gente vai ver algumas delas, né, tem o terraceamento, curvas de nível, cultivo de árvores e associação de culturas, beleza? O que seria o terraceamento? O terraceamento, né, são os cortes nas superfícies íngremes para gerar degraus, como vocês podem observar nessa imagem aqui. É muito comum, galera, ali no Sudeste Asiático, tá? Então a expansão agrícola, né, em áreas montanhosas ela é possível graças a essa técnica do terraceamento, beleza? Então, como eu falei para vocês, lá no Sudeste Asiático, onde a gente tem uma densidade populacional muito elevada, a gente tem esse tipo de técnica agrícola, né, para conservação do solo, beleza? Então a gente pode citar aí como exemplo, né, China, Japão, Tailândia, Filipinas, são países onde a gente tem esse tipo de situação, né, de terraceamento, beleza? E o que seriam as curvas de nível? Olha aí, eu estou apontando para vocês, tá? Né?
é a técnica, né, de arar o solo e semeá-lo seguindo o quê? As cotas altimétricas, beleza? Aqui eu trouxe uma imagem para vocês de um cultivo, né, de uma plantação de café, né? No sul de Minas, né, já próximo a Resende, a gente consegue observar esse tipo de situação, né? Aquela região ali, né, já próximo a Itamonte, né, essa região de Carmo de Minas, né, que tem alta produtividade de café de qualidade. Eu, como sou um bom apreciador de café de qualidade, né, eu conheço bem essa região, né, a gente tem esse tipo de situação, né? Por quê? Essas curvas de nível elas vão reduzir, ou seja, vão diminuir a velocidade do escoamento superficial. Então o processo de degradação do solo nessa região vai ser muito menor, né, do que se não tivesse essa técnica aplicada, beleza? Eu não trouxe a imagem para vocês do cultivo de árvores, mas só para a gente ter uma noção, né, qual é a importância das árvores aí, né, do cultivo de árvores, principalmente em regiões que tem muito vento, né, ou seja, tem muita erosão eólica, né, onde os ventos são muito fortes, né. Então plantar árvore, né, traz uma barreira natural, né, que quebra a velocidade do vento e obviamente reduz essa capacidade erosiva, né, do vento, beleza? Então é como se fosse literalmente um escudo, né, para barrar o vento dessas áreas, né, que estão tendo algum tipo de cultivo agrícola, beleza? Então, pessoal, de maneira geral, né, os cultivos eles vão deixar, né, o solo de certa forma exposto, né, à erosão, né, como exemplo aí o café, né, o algodão. Então é muito comum, né, os agricultores plantarem leguminosas, como por exemplo o feijão, né, para recobrir o terreno, porque além de reduzir a erosão, vai favorecer o equilíbrio orgânico do solo. Então nessa imagem aqui a gente consegue observar, né, vários tipos de cultivo, né? No caso aqui a gente tem o milho, né, e o feijão, né, associado aí justamente, né, para de certa forma estar protegendo aí o solo e ter um equilíbrio orgânico melhor, beleza? Então é muito comum, né, por exemplo, em áreas de plantação de café você ter outros, né, cultivos aí, né, em associação de culturas para dar um equilíbrio orgânico do solo e obviamente você vai reduzir o processo erosivo. E para melhorar a qualidade do solo, galera, né? Para manter e melhorar a qualidade do solo, o que a gente precisa fazer, né? Quais são, né, os pontos mais importantes que precisam ser aplicados, né, para a manutenção e melhoria da fertilidade do solo, né? Adequar as culturas aos tipos de solo. Então existe, né, um estudo, né, para direcionar que tipo de plantação, né, que tipo de cultivo agrícola que eu vou ter para aquele tipo de solo, porque aí você vai respeitar os limites e a possibilidade do uso daquele solo, tranquilo? Você precisa adubar o solo tanto para corrigir, né, uma deficiência de nutrientes, como para repor o que o cultivo retira dele, tranquilo? E, por fim, revezar as culturas, já que cada uma delas tem exigências diferentes em relação aos nutrientes do solo. E para finalizar nossa aula de hoje, a gente vai falar de alguns problemas, né, relacionados ao solo, beleza? A gente vai começar aí falando, olha, sobre a vossoroca. Essa imagem é da cidade de Pinheiral, né, aqui próximo da gente, no nosso Vale do Paraíba Fluminense, né, e é muito comum esse tipo de processo erosivo aqui na nossa região, tranquilo? O nome disso daqui, como eu falei com vocês, é vossoroca. Como que acontece esse fenômeno? Primeiro, a gente observa aqui que a vegetação, né, ela está bem limitada, né, basicamente ao pasto, né? A gente tem zero aí de vegetação nativa, que no caso aí seria a Mata Atlântica, né? Então as chuvas fortes, elas começam a originar como se fossem pequenas fraturas, que a gente chama de sulcos no terreno, né? Como se fossem pequenas fraturas. E esses sulcos eles podem se aprofundar cada vez mais em cada chuva que vem, tranquilo? Então cada estação chuvosa aí pode ir aumentando esses sulcos. E esses sulcos eles podem ficar enormes, como vocês podem ver nessa primeira imagem, né? Se transformando em quê? Em vossorocas, tranquilo? E qual é o grande problema da vossoroca, né? Ela impossibilita, né, tanto para o uso, né, para atividade agrícola, quanto, né, para a ocupação urbana, né? Porque vocês observem, né, o morro praticamente ele todo aí, ó, teve um processo erosivo muito forte, né? Então isso impossibilita a atividade agrícola
e, obviamente, a ocupação, né, dessa encosta aí, no caso. Vamos falar um pouquinho agora sobre movimentos de massa, galera. Movimentos de massa, né, são fenômenos naturais, tá? A gente começa por aí. Ocorrem normalmente em áreas de encosta, tranquilo? E, obviamente, vão participar aí da modelagem do relevo, tá? Dois fatores, né, são importantes para a gente analisar esses movimentos de massa, né? A natureza do material movimentado, que pode ser solos, detritos, rocha, e a velocidade do movimento de massa, né, que pode ser desde alguns centímetros por ano até 5 km por hora. Mas os movimentos de massa mais frequentes e os que causam maiores impactos sociais, né, são os escorregamentos de solo em costa. Tranquilo? Então, nessa imagem aqui, a gente consegue observar, né, aconteceu no ano de 2010, ou seja, 10 anos atrás, né, na Ilha Grande, ficou muito famoso. Aqui era uma área de uma pousada de alto nível, na Ilha Grande, né, na região de Angra dos Reis, tranquilo? E aqui a gente tem uma imagem de antes e uma imagem depois de um evento de extremo de chuva, obviamente, né, que desencadeou, né, esse movimento de massa. Observem que tem rochas além dos próprios sedimentos aí, né, desse morro, né? E observem que aqui a gente ainda tem uma alta cobertura vegetal, né? A Mata Atlântica aí predomina. E mesmo assim a gente teve, né, esse movimento de massa, né? Então quem estava aqui, né, teve sérios problemas, né? Tivemos muitas mortes, enfim, foi uma tragédia que aconteceu na Ilha Grande no ano de 2010, tá? Mas para vocês verem, mesmo com cobertura vegetal, né, ocorre esse movimento de massa. A questão é que com o desmatamento, o desflorestamento, esse processo ele tende a se intensificar e acelerar. E aí vem a questão da intervenção humana, né, acelerando esses processos erosivos. Em 2011 também a gente teve uma sequência, né, de escorregamentos de solo, né, na região serrana do Rio de Janeiro, pegando os municípios de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. A gente teve mais de 1000 mortes, né? Eu não trouxe as imagens aqui, mas que fique claro para vocês que no Brasil, principalmente aqui na nossa região sudeste, né, os movimentos de massa, especificamente os escorregamentos de solo, né, são responsáveis aí por muitas mortes que ocorrem anualmente no nosso país. Tranquilo? Então, é um fenômeno que vale a pena realmente ser estudado, inclusive para o processo de monitoramento e prevenção de desastres naturais. Então, galera, olha só, o desmatamento, né, o peso acumulado sobre o solo, né, atividades como pedreiras, depósitos de lixos, a ocupação irregular e desordenada das encostas, sobretudo nas grandes cidades brasileiras, nas metrópoles, a gente tem, né, problemas aí desencadeadores para esses escorregamentos de solo, né. Como eu falei com vocês, pessoal, na floresta, né, as árvores elas funcionam como se fosse um anteparo para as gotas de chuva, né. Então essa água ela vai ser amortizada no momento que ela chega no solo, vai infiltrar, né, com mais, vamos botar assim, uma delicadeza, né, no subsolo. Então diminui a velocidade do escoamento superficial, né. As árvores vão evitar o impacto direto da chuva no solo, né. E obviamente que a retirada dessas vegetações originais vão prejudicar o solo, né, e intensificar o processo aí de intemperismo, consequentemente de erosão. Inclusive, pessoal, o aumento desse processo erosivo vai empobrecer o solo, obviamente, né, porque o solo ele vai estar o tempo todo sendo lavado, lixiviado, né, vai assorear os rios, ou seja, esses detritos, né, tendem, né, a se acumular no leito dos rios, assoreando os rios, né. A gente pode ter também, né, com a retirada da vegetação, né, a extinção de nascentes, provocar a redução ou fim de atividades, né, extrativistas vegetais, tranquilo, inviabilização do turismo, porque, né, uma vez que você tem, né, o desmatamento, a paisagem fica totalmente alterada, né, e por fim a gente também tem a proliferação de pragas, doenças em razão do quê? Do desequilíbrio, né, nas cadeias alimentares. Então aqui, ó, essa imagem aqui é lá no Rio Grande do Sul, tá? No extremo sul do nosso país, e a gente tem um processo típico aí, né, de impacto ambiental negativo, né,
em função da retirada da vegetação original. Então o nome desse processo aqui é arenização, né? A gente teve um processo de arenização da paisagem, né? E obviamente que traz sérios prejuízos ambientais, né, ecológicos. Então a paisagem aqui foi totalmente alterada e chegou nesse ponto de se parecer com um deserto, né? Então só para ficar bem claro para vocês que o homem ele tem uma capacidade de transformar a paisagem, né, tão grande que uma paisagem que antes era de vegetação nativa, né, foi transformada praticamente num deserto, tá? Então é isso, galera. Nossa aula de hoje foi essa, né? A gente falou um pouquinho sobre solos, né? A gente conseguiu entender, né, como que funciona a formação dos solos, né? De que maneira os fatores, né, formadores de solo vão influenciar na estrutura desse solo. E, por fim, a gente conseguiu entender também alguns métodos de conservação do solo e os problemas ambientais relacionados aos impactos aí das atividades humanas no solo, influenciando em problemas ambientais. Beleza, galera? Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. É isso aí, tamo junto e até a próxima. Valeu!